Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos vendo, estão nos assistindo, as pessoas que virão assistir pela TV a cabo. Nós agradecemos a todos, que Deus nos abençoe hoje, porque Ele tem uma palavra para as nossas vidas, para as nossas famílias. Deus é bom, nós estamos alegres nesse dia. Meu nome é Pastor Ricardo, somos ali da Igreja Renovada de Vila Ribeiro. Amém. Meu nome é Cláudia, estamos aqui mais uma quarta-feira, na presença do Senhor, com mais um programa Resgatando a Família. Estamos muito felizes, muito agradecidos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar levando a sua palavra, a todos aqueles que estão acompanhando e todos que irão acompanhar depois de alguma forma. Amém? Que o Senhor venha falar aí poderosamente ao seu coração nesse dia abençoado que Ele fez para nós. Glória a Deus. Esse dia friozinho, mas a bênção do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa vida. Eu queria já estar trazendo um salmo para que a gente pudesse refletir aqui nesse início dessa live. Depois nós iremos orar. Salmo 84, um salmo muito bonito. Eu gosto muito desse salmo que diz assim: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Olha que salmo mais bonito, como o salmista aqui estava rasgando o seu coração ao Senhor e falando, como é bom, como é maravilhoso estar na presença do Senhor nosso Deus. E através dessa live, através dessa programação, através da palavra que logo mais vai ser ministrada ao nosso coração, nós temos a oportunidade de estar próximo de Deus, um pouco mais próximo do Senhor. Amém? Então eu já queria orar nesse momento para que essa fome e essa sede aí no seu coração pela presença do Senhor, ela se acendesse ainda mais, para que você possa receber tudo aquilo que Deus Ele tem para nós no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós te agradecemos por essa live, por essa programação, Senhor, por todas as pessoas, Pai, que estão aqui envolvidas, ó Deus, dando suporte, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, abençoando de todas as formas. Também oramos por todos aqueles que estão acompanhando, por aqueles que irão acompanhar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor libere uma bênção especial dos céus, Pai, sobre cada um de nós. Nós queremos a Tua presença nesse lugar, nós clamamos por mais e mais da presença do Senhor sobre este lugar, sobre esta programação, sobre a palavra que logo mais será ministrada. Nós, ó Deus, oferecemos essa live, ó Deus, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoar poderosamente a nós e a todos aqueles que acompanham, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos estar passando pelos patrocinadores. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário.
precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Glória a Deus. Nós temos mais um patrocinador conosco, que é a União Vistoria. Você que comprou um veículo, você está com esse veículo, está necessitando fazer uma vistoria, vá ali na União Vistoria. A União Vistoria fica ali na rua JV da Cunha e Silva, 1825. Um lugar fácil ali para você achar, fica ao lado do Poupa Tempo. Chegando ali no Poupa Tempo, você vai ver ali na esquina, bem na esquina ali do Poupa Tempo, a União Vistoria. Então, se você comprou algum veículo, necessita de uma vistoria, vá ali na União Vistoria. Fala ali com o Nicolas, o vistoriador, e você será bem atendido. Amém? Glória a Deus. Nós agradecemos aos patrocinadores, agradecemos essas pessoas que apoiam a obra do Senhor. Amém. É verdade. Nós já queremos agradecer a todos aqueles que estão acompanhando nesse momento a live. Nós pedimos para que você, se você puder, compartilhar essa live, compartilhar na sua rede de amigos, no WhatsApp, e também fazer o seu pedido de oração. Se você necessita aí de um pedido de oração, um pedido específico, coloque o seu nome, o nome da sua família, né? Que no final desta live, após a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família. Então deixa seu pedido de oração, né? No final nós estaremos orando por você. E se você também quiser marcar aí uma pessoa que você queira que esteja também assistindo, ouvindo essa palavra, marca nos comentários alguém, né? E para que possa também ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui nesse início de noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a palavra, né? Deus tem uma palavra para nós hoje, uma palavra que vai falar aos nossos corações, né? Abra seu coração para que você possa receber essa palavra, porque o Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que testifica a palavra. Amém? Abram se você puder abrir a palavra, em Filipenses. Hoje a palavra do Senhor está na carta Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Filipenses 4:4. Diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que palavra poderosa. Essa palavra do apóstolo Paulo, né? Uma palavra que vai nos ensinar muito nesta noite, né? Essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo, né? Segundo as Escrituras, o apóstolo Paulo estava numa prisão, né? Estava preso, e ele escreve essa carta aos Filipos, né? Ali para aquela igreja de Filipos. E a gente vê, né? Como que o apóstolo Paulo ali numa prisão solitária, fria, né? Poderia
ter esse ânimo, né? Essa visão, né? Sim. Porque se você não entender da história, você vê uma carta dessa, você vai pensar que o apóstolo Paulo estaria no escritório, né? Estaria dentro de uma igreja, né? Mas o apóstolo Paulo aqui estava preso. E ele diz: alegrem-se. Encarcerado, Então assim, né? hoje, né? Através dessa carta, nós vamos aprender muitas coisas. Deus quer falar ao nosso coração. Amém. Né? Falar ao nosso coração, nos ensinar, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, né? Ela que nos mostra o caminho, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos agir, né? Em todas as situações. E o que a Cláudia falou aqui, como que ele começa, né? Aqui no versículo 4, com essa palavra: alegre-se. Alegre-se no Senhor. Como que uma pessoa pode estar encarcerada, né? Sofrendo açoites, acredito, né? E ela pode se dizer alegre-se. Em detalhe, né? Alegrem-se no Senhor, repito, alegrem-se. Ele repete. Então, quer dizer, quando a Bíblia repete algo, é porque ele quer dar ênfase naquilo, né? ênfase naquilo. E interessante que aí ele fala: perto está o Senhor. Né? Olha a fé que esse homem tinha, né? A fé que esse homem tinha. E ele ali, através dessas cartas, motivando as pessoas, né? Que iam receber essas cartas. Então, né? Hoje, o que nós queríamos falar, né? Através dessa carta, sobre duas palavrinhas, né, que a gente que chamou a atenção nossa, é a questão aqui da ansiedade, né, ansiedade, que ele fala sobre não andeis ansiosos, né, sobre a ansiedade, e como que a ansiedade, né, ela é um mal do século, né, como que as pessoas andam ansiosos pela vida, né? Pela vida. Sim. Isso é o mal dos nossos dias, o mal dos nossos dias. Né? E o que seria a ansiedade, Cláudia? O que seria a ansiedade? A ansiedade, eu acho que é um excesso de futuro, né? A pessoa tá... Aqui, na verdade, na minha Bíblia, está escrito... Não está escrito ansiosos, está escrito não vivam preocupados, né? Preocupados. Uma preocupação então, mesmo, né? A própria palavra pré-ocupado é que você está ocupado antes do tempo, né? Você adianta as coisas. Você está adiantando uma preocupação. Você está adiantando algo. Você está pensando em algo que ainda nem aconteceu. E assim, a respeito do futuro, o que será de mim amanhã, você entendeu? Será que amanhã eu vou ter como sustentar meus filhos? Será que como que vai ser a minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos? Será que aquele negócio vai dar certo? Será que meus filhos vão ser bem-sucedidos? Enfim, né? É toda essa questão do futuro e nós queremos antecipar. Então, a ansiedade é um excesso de futuro. E então, a preocupação, né? Você está ocupado antes do tempo. E quando isso é exacerbado na vida da pessoa, isso traz problemas, né? Psicológicos, né? Doenças, Diz que o Brasil é um dos países no qual os jovens, né? Feita uma pesquisa com a juventude, os jovens são um dos jovens mais ansiosos do mundo, são jovens brasileiros. Interessante que nós vivemos num país tão abençoado, né? Um país tropical, de clima tão bom, né? E um país tão alegre, um país de pessoas tão felizes, tão abertas, né? E no entanto, pesquisas apontam que a juventude do Brasil é uma das mais ansiosas do mundo, né? Então eu acredito que tem uma grande insegurança a respeito do futuro, né? Com os jovens brasileiros. Então
realmente a ansiedade, a preocupação é um mal, né, dos nossos dias, no qual os jovens, eles realmente, jovens não, em geral, população em geral, toda faixa etária, né? Toda faixa etária. Na verdade, já foi uma pesquisa feita com os jovens, mas em geral as pessoas andam muito ansiosas. Você sabe que até as crianças andam ansiosas. Até as crianças. Às vezes os pais cobram, né? Elas. Sim, ansiosas, preocupadas e você vê que é um caso tão sério que, segundo a OMS, existem casos de ansiedade, né, doenças ligadas à ansiedade, 264 milhões de pessoas. É uma população maior que a do Brasil, né? Então, 264, eu peguei esses dados hoje, 264 milhões de pessoas sofrem algum transtorno de ansiedade. Né? Então, assim, você vê que é um assunto muito sério, né? E que a Bíblia fala sobre isso. Que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Né? E assim, a Bíblia tem todos os assuntos, né? Tem todos, né? E esse é um assunto tão atual, né? Mas olha, já escrito há tanto tempo atrás, né? Tanto tempo atrás. O problema é que nós não buscamos a palavra, né? E assim, uma coisa que eu queria trazer, né? É de que forma que nós temos tratado essa ansiedade, né? Essa ansiedade. De que forma que nós temos tratado essa ansiedade? Como nós temos tratado? Como nós temos, aonde nós estamos buscando porque a palavra aqui, ela vai falar a respeito que quando nós colocamos diante do Senhor, né, nós vamos receber a paz. É isso que a palavra que ela fala. Então, de que forma, aonde que nós estamos buscando essa paz e de que forma que nós estamos tratando essa ansiedade. Na maioria das vezes, a nossa ansiedade, né, nós tratamos somente com remédios, né, com tratamentos psicológicos, pode ver. Né, na grande maioria das vezes, sim. As pessoas recorrem, né, aos médicos, né, enfim. Porque aqui a gente vê, né, que Paulo ele fala assim, no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, essa paz, então, a ansiedade, né, é a falta de paz. É a falta de paz. Essa falta de confiança e paz. É o que você está falando, o medo, né? Tem gente, por causa da ansiedade, ele não consegue dormir. A insônia vem da ansiedade. A pessoa, ela deita com a cabeça no travesseiro e não consegue ter paz. Não consegue desligar, né? Desligar. Então, nós estamos buscando, né, essa paz, às vezes através dos vícios, às vezes a paz nossa está em uma pessoa, né? Em uma pessoa. Às vezes a nossa paz está no trabalho, né? Nós buscamos no trabalho, né? Então, na verdade você busca nessas coisas, mas você não vai obter, né? A verdadeira paz você não vai obter. Então, a ansiedade realmente é a falta de paz. É a falta de paz. E porque nós temos vivido, né, com tantas pessoas sem essa paz, né? A paz de Deus. Então, a gente vai aprender aqui hoje como que nós, né, através da palavra de Deus, podemos ter essa paz de Deus. Sim. Né? Nós precisamos usar as armas de Deus contra os ataques desse mundo. Nós precisamos usar as armas de Deus, né? E aqui, através da palavra do Senhor, né, o Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, ele fala pela oração e súplicas. Pela oração e súplicas. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Isso, né? Então com oração e súplicas. E a gente vê, né, como a palavra oração, hoje, orar, como é difícil.
quando você fala em oração, são poucas pessoas que têm esse tempo reservado para orar. Muitos não buscam oração. Os pastores que o digam, né? As reuniões de oração geralmente as menos frequentadas. Menos frequentadas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está nos mostrando o caminho. Então, as nossas armas, né? Logo no começo, ele fala sobre a alegria, né? Alegria no Senhor. A própria Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Sim. Em seguida ele vai falar a respeito para nós combater essa ansiedade. Interessante aqui falar algo sobre a alegria é o seguinte, às vezes a gente fala sobre alegria, as pessoas pensam assim, o que é a alegria? É gargalhada? É pular? É festejar? É isso que é alegria? Não, na verdade a alegria é uma abertura para o mundo, é você estar aberto para fazer o bem, é você estar aberto para as pessoas. Então, por isso que Paulo, mesmo estando preso, ele tinha alegria, porque a gente tem relatos bíblicos de tantas pessoas que Paulo alcançou dentro das prisões, né? Filemão. Filemão é um caso. Então, quer dizer, ele estava... Onésimo, né? Onésimo é a carta de Filemão. A carta de Filemão, é Onésimo. Mas ele estava preso em cadeias, e ganha numa mas ele tinha a alegria, porque ele estava aberto para as pessoas. Ele estava aberto para alcançar as pessoas, aberto para o bem. Então, quando o Senhor fala, quando a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes algo um pouco difícil da gente compreender, né? O que realmente... A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, mas como isso? Né? O que o Senhor está falando é o seguinte, o Senhor está aberto para nós, através da salvação em Cristo Jesus, através da graça, por essa abertura que o Senhor tem para nós, então nele nós somos fortes. Nós somos fortes porque Deus está aberto para o ser humano, para resgatar o ser humano. Ele está aberto para nós através da salvação. Então, o que é essa alegria que precisa habitar no nosso coração? É a alegria de estar aberto para as pessoas, para fazer o bem para as pessoas, para alcançar as pessoas. Aqui, existe uma outra passagem que fala de alegria, que também fala que Jesus, né, a respeito de Jesus, fala que ele foi ungido com óleo do quê? De alegria. Ungido com óleo de alegria. Então, que óleo é esse? Que unção é essa? É a unção de estar aberto. Jesus era aberto para as pessoas. Tanto é que as pessoas falavam, ele se assenta com pecadores, come com pecadores, não é verdade? Mas é porque Jesus estava aberto para alcançar todos aqueles que, como ele mesmo diz, né? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então, todos aqueles que queriam Jesus, Jesus estava aberto para alcançá-los. Então, por isso, a palavra fala que ele foi ungido com óleo de alegria. É o óleo dessa abertura para alcançar vidas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, eu acredito que é essa mesma alegria que Paulo tinha dentro da prisão, e é essa mesma alegria que ele propõe a nós, né? É que nós estejamos sempre abertos para fazer o bem. E que é o maior bem que nós podemos fazer para as pessoas? É compartilhar a palavra de Deus, é falar da palavra de Deus, não é verdade? Não importando as circunstâncias. Não importando as circunstâncias, né? Então, e às vezes nós nos comportamos diferente, né? Se acontecer algo que sai fora ali do prumo, você já se entristece, né? Quantas vezes a gente se comporta dessa maneira? E então, Paulo é um grande exemplo, né, para nós. Então, a alegria, né, a oração, né, como nós devemos orar. Por isso que a palavra de Deus fala, orai sem cessar. Né, orai sem cessar. E como que nós não fazemos essa prática, né? E súplicas, né? Suplicar, né? É clamar mesmo, né? A súplica é um clamor. É clamor, né? Então, é um clamor. Se a pessoa ela tem uma situação que ela está vivendo, né? Difícil, né? Uma situação que aquilo que preocupa, que você estava falando, a preocupação, ela tem que colocar diante de Deus. Sim.
né? Ela tem que E colocar às vezes diante de Deus. as pessoas ficam tão angustiadas, mas elas não conseguem colocar essa situação através da súplica aos pés do Senhor. Você reclama para um, reclama para outro, não é verdade? Fala para um, fala para outro, mas para Deus a gente Não tem fala. dificuldade de falar, de rasgar o coração. E nada mais do que falar sobre a nossa ansiedade, falar sobre aquilo que está trazendo preocupação para nós, rasgar o coração diante de Deus. Rasgar o coração. É rasgar o coração. Não é verdade? E às vezes não é aquela oração, porque fala de oração, você fala, não, Pai eu Nosso. oro. Obrigada, Senhor, Por pelo esse dia de dia, hoje. em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, abençoa meu filho. Não é esse tipo de oração que Paulo, acredito que Paulo está falando aqui, porque ele fala de oração e súplica. Súplicas. Ele está falando de algo mais intenso, de algo que você vai precisar rasgar mais o seu coração. Realmente, colocar toda essa preocupação, toda essa angústia aos pés do Senhor. Diante do Senhor. Diante do Senhor. E com ação de graças. Com ação de graças, é isso que você está falando, é essa dependência. É você reconhecer que Ele é o Deus, o único Criador, né? Que Ele é o único Criador e não somente o Criador. Ele é o que sustenta a criação, né? Esse reconhecimento, essa ação de graça, você ter esse reconhecimento que Ele é o Criador, mas Ele não é somente o Criador, porque muitos creem que o Senhor, que Deus criou todas as coisas. Mas acreditar também, crer que Ele sustenta, né? É Ele que sustenta a criação, é Ele que nos sustenta e que Ele também é o provedor da salvação. Então você precisa ter esses pilares dentro de você. Aqui na minha Bíblia fala, olha, pedindo aquilo que precisam, né, orando, né, e agradecendo. Então é né, você, a gratidão. É você sabendo que tudo vem dele, Sim. que você nasceu dele, então, não é verdade? A oração e a gratidão é o caminho para um coração em paz, um coração que tem paz, né? Paz. Como que a gratidão ela tem esse poder, né, de você realmente ter um coração grato, Você reconhecer, né? reconhecer que tudo vem de Deus e quantas coisas boas Deus já fez por nós, né? E se imagine Paulo falando isso dentro de uma prisão, né? Ele reconhecendo a bondade e os planos de Deus, né? Sim, né? Deus estava no controle. Estava no controle. Né? E agradecendo por tudo. É o que fala aqui, eu não sei como que está aí, mas aqui na minha Bíblia fala, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, olha só, que coisa preciosa é nós lembrarmos dos feitos do Senhor. Não é Com verdade? certeza. Isso traz esperança também para o nosso coração. Quando a gente está meio desanimado, uma coisa muito eficaz para trazer ânimo novamente para o nosso coração é lembrar das bênçãos que nós já recebemos. As batalhas que nós já vencemos. Quando nós não tinha filho, né? Nós não tínhamos filho, nós orava tanto, né? Eu lembro das minhas orações, eu lembro do meu clamor por tantos e tantos anos. E aí veio o Isaac, nosso filho, né? E sempre o Ricardo fala, nós vamos olhar para eles e vamos lembrar, Deus é poderoso para fazer. Deus já fez na nossa vida. Essa outra batalha, certamente, Ele vai fazer. Nós também iremos vencer, né? Então, aquilo, às vezes, talvez você já recebeu uma cura, talvez você já recebeu ali a salvação de um filho, da sua família, um livramento de Deus. Se apegue nisso, né? Se apegue nisso. Isso não pode cair no nosso esquecimento. Não. Por quê? Porque isso sustenta a nossa fé para uma próxima batalha, né? É verdade. Uma próxima batalha. Então, nós sempre falamos, né? Nós temos milagres lá dentro da nossa casa. Glória então, você Deus. olha assim e fala assim, não, Deus vai Deus fazer. fez E vai fazer. Nada é impossível. Para Deus. Né? Essa outra batalha também nós iremos vencer, porque Deus já provou a sua fidelidade e seu amor, né? Então, a gratidão é poderosíssima também.
Glória né? a Deus, A gratidão. é verdade. É o que essa A palavra tá oração falando. e a gratidão. É o lembrar, reconhecimento, né? lembrar o que Deus já Reconhecimento que fez Ele é poderoso, por nós. né? Sim. Então, Paulo aqui, ele está nos mostrando como nós vamos combater essa ansiedade. Com oração, súplicas, que você falou, ação de graças, né? Agradecimento, reconhecimento. Ação de graça e né? gratidão, né? E apresente seus pedidos a Deus. Aí ele fala assim no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus amados, a paz de Deus, que bênção, né? A paz de Deus. A paz de Deus guardará. É uma promessa reservada, né? Para quem faz esse procedimento. Segue, né? Com oração, com agradecimento, com reconhecimento que Deus é o Criador, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o soberano. Olha só o que Deus vai fazer. Ele vai te trazer a paz. Uma vez eu estudando essa palavra, esse guardará é no sentido de colocar guarda. Eu coloquei aqui, ó, né? Esse guardará, ó. Olha só que a tradução do termo grego piureu, sendo um termo militar para representar a guarda de sentinelas que protegem a cidade de uma invasão inimiga. Olha para você ver, protege de uma invasão inimiga. Ou impedir a fuga de moradores de uma cidade sitiada, uma cidade que Deus te deu, né? Que dava para aqueles reis, né? Então, para manter preservado. Então, sendo assim, a paz de Deus é responsável por manter a guarda à porta dos nossos corações e da nossa mente. Olha, então, olha só que poderoso. É no sentido de um guarda. Olha só, ele é uma paz que nos protege de ameaças externas. Olha para você ver, né? De ameaças externas, porque a sentinela ficava ali para a invasão inimiga não acontecer, certo? Então ele protege das ameaças externas e dos conflitos internos, porque também ele ficava ali para não deixar, quando o povo de Deus tomava uma cidade, para não deixar que quem estava ali fugisse. Então ele protege de ameaças externas e de conflitos internos, porque quantos conflitos internos a gente tem? Quantas coisas dentro de nós? Bom, resumindo o que o apóstolo Paulo, acredito, está falando aqui, é quando nós oramos, quando nós somos gratos, quando nós entramos em súplica diante do Senhor por uma causa que nos preocupa, que nos está deixando ansiosos. É como que se Deus colocasse um guarda na porta do nosso coração e na porta da nossa mente. Então, quando vem aquela perturbação, aquele guarda não deixa esse inimigo entrar. Né? Então, esse é o sentido. É Deus colocando um guarda na tua mente e no teu coração. Olha só o poder da oração. Mas como que nós negligenciamos a oração? Como que o diabo, ele trabalha para que a gente não esteja nesse lugar? Como que o diabo, ele engana as pessoas para que as pessoas não reconheçam a soberania de Deus? Né? Quantas pessoas falam assim, não acredito em Deus, não é? Para entrar em incredulidade. E você vê que a palavra aqui, ela nos está dando um caminho para nós vencermos a ansiedade, né? Esse mal do século, né? Nós vemos depressão, nós vemos síndrome do medo, do pânico, né? E assim, claro, os tratamentos, né? Os tratamentos com remédios, nós não somos contra. Não, mas assim, não fique só nisso. Só nisso, mas você vê a palavra aqui mostrando o caminho. Porque a palavra de Deus tem um caminho para nós também. Nós temos um caminho espiritual também. Lembrando que aquele que vos fala é aquele que nos fez. E ele nos conhece, não é verdade? Ele nos conhece. Ele nos conhece. Então, se o Senhor está falando que a oração, que a gratidão, que a súplica, ela é poderosa para guardar o nosso coração e a nossa mente, é porque Deus sabe o que está falando. O apóstolo Paulo sabe o que está falando. Então, nós precisamos resistir às investidas do inimigo para que a gente não se afaste desse lugar de oração, para que a gente não se afaste para esse lugar de súplica, para que a gente não se afaste desse lugar
de derramar o nosso coração perante o Senhor e colocar aquilo que está perturbando o nosso coração, que está perturbando a nossa mente e confiar no Senhor. Não é verdade? É assim interessante, né? E como que as pessoas hoje, a maioria das pessoas, elas não buscam a Deus. Né? Quais são as estratégias de Satanás nesse nosso tempo? Porque Satanás ataca os homens com as armas desse mundo. Usando pessoas. Né? Por que eu não acredito nisso? Por que eu não busco na oração? Por que eu não busco na súplica? Por que eu não busco, né, o entendimento para saber que Deus é soberano, que Ele é o Criador dos céus e da terra? Por que será que nós vivemos, né, nesse tempo, né? Então, Satanás, ele ataca os homens com as armas deste mundo, impedindo que os homens, né, impedindo os homens de adorar a Ele e reconhecer que Ele é o Deus soberano. Então, Satanás impedindo, né, colocando ideias, colocando né, impedimentos, né, incredulidade, dele adorar a Deus, né, dele chegar a Deus, né, porque você só vai adorar a Deus e chegar a Deus e vai orar a Deus se você crer em Deus. Você não vai clamar um Deus que você não conhece. Não é verdade? Então, por que será, né, quais são as armas de Satanás, né, no nosso tempo? E o Senhor, Ele me trouxe um texto lá em Êxodo 5, né, o povo quando sai do Egito. Sim. Aqui é antes do Egito, né? O povo, quando Moisés, né, Deus visita Moisés e pede para que Moisés vá no Egito libertar o povo. Então, a gente vai ver aqui, Êxodo 5, vamos ler aqui rapidinho, a partir do versículo 1, fala assim: depois disso Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, não deixarei ir Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou espadas. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores, capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram as suas tarefas e não dê atenção às mentiras. Olha só, né? Quando Moisés vai diante de Faraó e fala para Faraó: olha, o Deus de Israel manda você libertar esse povo, para que eles vá ao deserto oferecer sacrifício ao Deus de Israel, para adorar o Deus de Israel. E Faraó não aceitou, ele falou: eu não conheço esse Deus. Nem sei o que vocês estão falando. Nem sei o que vocês estão falando. E qual é a atitude de Faraó? Aumenta a produção. Aumenta o trabalho. Né? Aumenta o trabalho. Vocês estão dando palha para eles? Deixa eles vão buscar as palhas. Aumente o trabalho. Olha só, né? Quantas, né? O que a arma que Faraó usou para o povo não ir adorar o Deus de Israel, foi aumentar o trabalho. Aumente o trabalho. Sim. Aumente, porque esse povo, tipo assim, está sobrando tempo para eles. Está sobrando tempo demais, eles estão pensando no que não deve. Que não deve. Então, um povo escravizado, ele não tem tempo. Não tem tempo. Eu não sei se você já percebeu,
às vezes você sente aquela necessidade dentro do seu coração, assim, eu preciso orar, eu vou orar. Daqui a pouco eu vou orar. Eu vou orar. Aí dali a pouco você fala, mas eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer aquilo ali primeiro, tenho que fazer aquilo ali, tenho que fazer aquilo ali. Começa a vir um monte de coisa na sua cabeça que você tem que fazer. Parece que aliás, parece não, é uma tentação só para tirar você ali daquele lugar, né? Quão difícil né, orar? Às vezes você tá parado sem fazer nada, mas a hora que você fala que vai orar, você parece que cria ânimo para fazer tudo que você não tava com ânimo de fazer, menos ir para aquele lugar. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Então, a gente vê no versículo 9, ele fala assim, aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra as suas tarefas. Ele não dê atenção às mentiras. Olha só como que hoje nós vivemos com essas mesmas estratégias de Satanás. Hoje as armas são iguais. Você se torna escravo quando você não tem tempo para adorar o Senhor. Porque Faraó aumenta ali a carga para que eles não fossem ao deserto adorar. Então, quando nós não temos tempo para adorar o Senhor, de se render a Ele, né, nós nos tornamos escravos. Escravo das circunstâncias, de tudo. Né? Escravo dos maus pensamentos. De todas as coisas. Né? É Satanás usando essa arma para ocupar o seu tempo somente com as coisas desse mundo. Sim. Porque você na escravidão, amor, você não vai ter tempo, que eu estou falando, você vai focar naquele trabalho que te deram, você não vai ter tempo. Não vai ter tempo para adorar, né? Chega em casa e... E o interessante é que Moisés fala, que o Senhor pede, né, na verdade, né? Libere o meu povo para me adorar no deserto. E ele diz, não, aumenta o trabalho, aumenta os tijolos, aumenta a produção de tijolos, né? E por quê? Porque o diabo, ele quer impedir realmente essa adoração ao Senhor. Ele quer impedir realmente a nossa comunhão com Deus, porque é o nosso lugar. É o que você falou, a gratidão, né? A gratidão, a adoração ao Senhor é o nosso lugar de descanso. Com certeza. É o nosso lugar de descanso. Se nós não estivermos no Senhor, certamente nós estaremos em outros lugares, mas que não vai preencher, né, de forma poderosa o nosso coração, porque só o Senhor preenche o nosso coração, só o Senhor que pode trazer todas essas coisas que nós estávamos lendo aqui em Filipenses, né? E você vê, a palavra aqui está falando, né? Quando nós estamos muito ocupados, ele fala assim, dê essas tarefas para que eles não dêem atenção à mentira. Né? Então, nós precisamos conhecer a verdade. Mas se nós não tivermos tempos para adorar ao Senhor, como nós vamos conhecer a verdade? Quanto engano que bate na nossa porta. Quanto engano, né? Quantas coisas. E é onde nós vamos viver, né, esses transtornos que nós vivemos hoje de ansiedade, doenças, né, ligadas à ansiedade. Por quê? Porque nós não temos tempos de adorar o Senhor, de conhecer a verdade. De orar. Nós não estamos falando mal do trabalho. Não, né? Estou falando de todas as coisas. O trabalho é bênção de Deus, bênção. Nós devemos trabalhar mesmo. Mas nós não devemos focar somente nisso a ponto de não ter tempo para buscar a Deus, não ter tempo para buscar o Senhor através da oração e também através da igreja, não é verdade? Porque... É importante que a gente tenha comunhão, é importante que a gente vá na igreja, é importante que nós vivemos nessa comunidade que o Senhor deixou, né, para nós. Então, quantas pessoas estão tão atarefadas a ponto que não tem tempo para ir na igreja, para ir num culto, para buscar Deus e muito menos para orar, né, dentro da sua casa. O maior ensinamento, assim, é que quando nós não buscamos essa parte espiritual, não buscamos a Deus, vamos viver como escravo nesse mundo. Sim. É isso. Escravizado. Esse é o ensinamento. Se nós não tivermos esse tempo para buscar, né, na área espiritual, nós precisamos buscar esse Deus. Então, quando nós não buscamos esse Deus, nós vamos viver como escravo nesse mundo. É isso que é ensinamento. Se nós não tivermos esse tempo para buscar, né, na área espiritual, nós precisamos buscar esse Deus. Esse Deus. Então, quando nós não buscamos esse Deus, nós
nós vamos viver escravizados. Né? As nossas atitudes, E aqui fala também, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento é a paz humano, de Deus. né? Então, às vezes as pessoas vão olhar para você e vai falar como que ela consegue ter paz numa situação assim. Mas é o que a palavra está dizendo. A paz de Deus que excede o entendimento. Então é isso que o Senhor coloca. Não é que você vai orar e imediatamente aquela situação que te perturba vai mudar. Às vezes sim, às vezes não. Mas o que Deus está falando aqui é: a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Então, Paulo continuava na prisão. Paulo, ele tinha paz estando na prisão. Né? Então, a oração não quer dizer que você vai conquistar aquilo que Deus vai arrancar naquele momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que a palavra diz é que quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós buscamos o Senhor, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente, né? Então você vai ser inundado por uma paz que não é humana, que vem de Deus, que excede o entendimento humano. Então é isso que o Senhor nos promete. E ele fala mais aqui, né? Ele fala assim: concentre-se em tudo que é verdadeiro. Lá embaixo, né, no versículo seguinte, ele fala: concentre-se no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável e no que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, olha só, aqui tem uma outra chave para nós também. Oração, súplica, gratidão e ver e ouvir aquilo que é bom. Quantas vezes nós não estamos ansiosos e atribulados porque nós nos alimentamos o dia inteiro de más notícias através da mídia, através das redes sociais. Você só está vendo uma notícia, vendo uma notícia, vendo uma notícia. E realmente os nossos dias, nós estamos vivendo tempos difíceis, guerra, não é verdade? Rumores de guerra, existem países que estão em guerra, a Covid que ainda não nos deixou por completo, ainda volta e meia bate aí a nossa porta, não é verdade? Então, passamos por uma pandemia, por um tempo terrível. Então, quer dizer, tem tanta má notícia, violência, né, no Brasil, e às vezes é tanta violência, às vezes é medo, às vezes é roubo, enfim, tudo isso, ele tem o poder de tirar também a nossa paz. É essa insegurança, né? Traz insegurança então, para o nosso coração. Essa paz só vai vir com a comunhão com Deus. Então é orar, mas é também vigiar. Né? Você não pode ficar se alimentando só do que é ruim o dia inteiro, né? Então nós precisamos também buscar coisas boas. É o que ele fala aqui: busca a verdade, busca o que é verdadeiro, né? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus, a verdade é o Senhor, né? Busque o que é verdadeiro. Hoje em dia, as pessoas, nos tempos das redes sociais, vivem muito numa realidade que é fake, não é verdade? Às vezes a pessoa ela é tão pressionada pela aparência, às vezes pela vida do vizinho, que parece que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Hoje as pessoas elas vivem sem uma identidade, né? Elas não sabem quem ela é. Então nós precisamos saber quem nós somos. E quem nós somos em Deus. A palavra de Deus é interessante que ela vai falar, 1 João 3,1, vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha só, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, muitas vezes, quando você está com um grande problema, né? A gente vê os filhos nossos, né? Quem que eles buscam? Quando eles querem alguma coisa, eles buscam o pai. Né? Os pais, né? Os pais, né? Os pais, né? Como nós necessitamos saber quem nós somos.
Por isso que nesse mundo é tanta insegurança, né? Tanta insegurança, tanto medo, né? Porque a pessoa não sabe quem ela é. Hoje ela é uma coisa, amanhã ela é outra, né? E nesse tempo de tanta confusão, né, de identidade. De identidade, a gente vê, né, tudo que nós estamos vivendo nesses dias, tantos né? Ataques, tantos né? ataques de Satanás em todas as áreas, na né? Identidade da homem, pessoa, não sabe quem ele é, o que ele vai ser, né? Até questiona a natureza humana, né? De quem ela é, né? A gente vive tempos de difíceis, Então, nós precisamos saber quem eu sou, qual o propósito da minha vida, por que eu estou aqui na Terra? E muitos, né? A palavra aqui, ela nos ensina a orar e suplicar, mas muitos não sabem suplicar, não sabem nem a quem suplicar. Então, nós precisamos dessa identidade. Sim. Precisamos saber a quem clamar. Em João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, você, para ser filho, precisa crer em Jesus. Sim. Muitas vezes você não é filho por quê? Porque você não crê. Você fica lá naquela mentira de Faraó. Né? Ocupa você com o mundo para que você não crê na verdade. Né? E a verdade é Jesus. É Jesus. Então, a quem eu vou clamar? É a palavra. A quem eu vou clamar? É a palavra. Então, a quem eu vou clamar? A Jesus. Ao meu Pai. Essa questão que você falou sobre identidade, eu acho muito interessante, porque nós estamos falando de preocupação, né, de ansiedade, e agora o Ricardo falou sobre é necessário saber a nossa identidade para que a gente possa clamar a pessoa certa, né? Aclamar ao Deus verdadeiro. E em Mateus ele fala: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial sabe o que você precisa. Então aqui está falando de um pai. Só que nós precisamos saber que nós somos filhos, né? Você vê, Paulo, né? A cabeça de Paulo. Paulo, ele tinha visão da eternidade. Né? Nós vamos ver que Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Forte. Ele teve um encontro forte. Ó, Atos 9, ele fala assim, 4, vou ler bem rapidinho que a gente está finalizando. Ele caiu em terra ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és? Quem és? Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Né? O Senhor estava falando assim: por que você está lutando contra a verdade? Por que você está lutando? Por que você está lutando? Em seguida, olha só, então ele reconhece Jesus, olha só, como Senhor, né? Então ali ele já encontra a identidade dele, né? Como filho, é o Senhor. Né? E em seguida ele fala: e ele, tremendo, Paulo atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então, é o propósito. Então, quando Paulo teve um encontro com o Senhor, ele teve o propósito de vida. E nós sabemos quem foi Paulo, né? Sim. Quem foi Paulo. Que grande missão, né? Então, nós precisamos ter um encontro real com Deus. Para quê? Para que eu saiba que eu sou filho através do sacrifício de Jesus. Eu sou filho. Né? O próprio Jesus. E é a Ele que eu vou clamar. Jesus ia buscar a face do Pai. Quando ele ia orar, ele falou: eu vou buscar a face do meu Pai. E foi Jesus que apresentou a esse Deus para nós como Pai, né? Como Pai. Quando ele ensinou a gente a orar, né? Na palavra ele fala: orar é assim, Pai nosso. Então nós precisamos entender essa cabeça de Paulo, nós precisamos entender que nós precisamos imitar a Paulo, como Paulo diz. Porque em 1 Coríntios 15:19 ele fala assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. Então ele tinha essa visão de eternidade. Quando você tem um encontro com o Senhor, a tua visão ela amplia, não é só nessa terra. Não é só nessa terra. Existe a tua visão é de mais, eternidade, né? É de salvação.
Existe algo a mais de Deus para nós. De Deus para nós. Então, quando você tem a sua família, você vê o seu filho, mas você vê eles como filhos de Deus. Que um dia nós vamos estar juntos. Quando eu olho para você, que é minha esposa, mas eu vejo você como filha de Deus, porque um dia nós estaremos juntos. Junto ao Senhor. Então essa visão precisa ser ampliada. Então Paulo, ele tinha essa visão de eternidade e sabia que em tudo, em qualquer circunstância, tudo estava no controle de Deus. É essa visão que nós temos que ter. O que você esteja passando, o que você esteja vivendo, a situação que você esteja vivendo, coloque na presença de Deus, na oração e súplicas, que o Senhor vai trazer a paz dele sobre a sua vida e Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Amém. Busque a verdade, né? Busque a verdade. Busque a verdade, que a verdade é Jesus Cristo, né? E todas as coisas poderosa é essa verdade, né? A verdade que é o Senhor Jesus, né? Busque ao Pai, né? O Senhor sempre nos fala a respeito dessa preocupação, a respeito dessa ansiedade. O Senhor não quer que a gente ande ansioso, né? Jesus, Ele trouxe também essa palavra para nós, assim como nós estávamos lendo ali também em Mateus, né? Mas é necessário que a gente tenha Deus como Pai. E essa paz de Deus que nos faz viver com esperança a cada dia, né? Isso já faz mais de 20 e poucos anos que nós conhecemos a Jesus e que Ele nos sustenta a cada dia. Desde 96. Desde 96. Independente das circunstâncias, né? Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. Então, nós vamos finalizar, porque se a gente ficar falando, fala até amanhã, né? Mas existem algumas pessoas aqui que pediram oração. Denise Oliveira pede oração para a sua família. Nós estaremos orando. Maria Koyama também, minha sogra, pede oração porque ela está operada, né, do fêmur. Ana Rosa também pede oração para a sua família. Pode orar. Nós queremos orar e já também orar para selar essa palavra. Glória a Deus. Né, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Lembrar você. Não ande ansioso. Ore, coloque tudo diante de Deus através da oração, através da súplica, através da gratidão, através dos bons pensamentos, né? Das boas coisas que a vida nos oferece, através da natureza, através da música, do louvor, da presença de Deus, da família, tantas coisas, né, que nós podemos nos alegrar. Né? E esse sentinela, né, é o próprio Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que guarda o nosso coração e a nossa mente, né? E também nós não podemos esquecer através da verdade, da busca da verdade, da busca pela verdade, que é Jesus. Quando nós buscamos a verdade, certamente nós encontraremos. Glória a Deus. Que você possa ser ferido aí dentro do seu coração com um anseio por buscar a verdade. E o Senhor Jesus vai se revelar a você e vai trazer paz ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, por esse momento, por este programa. Ó Deus, agradecemos por todos aqueles que acompanharam, que vão acompanhar. Senhor, nós queremos selar essa palavra que veio do trono do Senhor. Ó Deus, para que o Senhor possa realmente, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que os corajosos, aqueles que vão orar, aqueles que vão buscar, aqueles que vão colocar tudo diante do Senhor, ó Deus, que eles possam receber glória a Deus, a aleluia, paz que excede todo entendimento, aleluia. Que eles possam receber sim, esse guarda, em nome de Jesus. Ó Deus, no seu coração e na sua mente, nome de Jesus. Que os protege Glória de todo Deus, mal, Senhor. Que protege dos maus pensamentos, Senhor, que protege, Senhor, da ansiedade, sim, meu Pai, das preocupações, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite cada coração, cada vida. Pai, nós oramos, Pai, por essas pessoas
que nos pedem oração e já decretamos a bênção sobre a vida deles. A Denise Oliveira, nós decretamos a bênção sobre a sua família, em nome de Jesus, que a sua família seja alcançada, toda ela para Cristo Jesus, seja salva, seja abençoada, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos pela vida da Maria também, que ela tenha uma recuperação muito acelerada, que o Senhor coloque as suas mãos sobre ela, ó Deus, e dê saúde, restaure toda a sua saúde, em nome de Jesus. Nós pedimos também oração pela família da Ana Rosa e já decretamos a bênção sobre a vida, sobre a família da Ana Rosa, em nome de Jesus, que a família dela seja salva, seja abençoada, em nome de Jesus, que toda sorte de bênçãos venha sobre a casa dela, sobre a vida dela. Nós repreendemos toda ação do maligno, em nome do Senhor Jesus, todo levante de Satanás contra essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua presença. Que o Senhor, ó Deus, esteja com cada um de nós e que a paz do Senhor possa habitar no nosso coração e na nossa mente e em todos aqueles que acompanham e que vão acompanhar. Nós profetizamos sobre a vida de cada um que vai receber essa paz que excede o entendimento e que vai vencer toda a ansiedade, toda a depressão, toda preocupação, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós queremos agradecer todos os que acompanham, Maria Koyama, Rogério, que Deus abençoe. Várias pessoas aqui, né? Mas nós já estamos em cima do horário. Claudineia Martins, Lívia, Marquinho Rauzeu, Cássia Cavalcante, né? Várias pessoas que acompanham, que Deus possa abençoar. Amém? Nós já estamos aqui meio em cima do nosso horário. Nós já estamos finalizando mais essa programação. Se você puder compartilhar, mandar enviar no seu WhatsApp para algum amigo, né, para que eles também recebam a palavra do Senhor, tá? Nós já agradecemos e na quarta-feira que vem, querendo Deus, nós estaremos novamente. E que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.